Quando a gente fala de casamento, de relação, de conviver com alguém por anos, o que vem à mente geralmente são soluções práticas, comunicação não violenta, divisão de tarefas, rotina, terapia de casal. E eu sei disso porque eu também sou casado. Tudo isso é importante. Claro que é importante e pode até ajudar, né, em muitos casos. Mas hoje eu quero te levar para um outro lugar, trazer um novo ângulo sobre o que é uma vida, um relacionamento consciente, mais saudável, um lugar mais silencioso, mais sutil, um espaço que muita gente evita olhar porque é mais íntimo, é mais cru, é mais verdadeiro. Eu quero te convidar para uma pergunta mais profunda, a pergunta que ninguém faz. Como anda o seu estado de presença dentro do seu relacionamento? Seja um casamento, um namoro. Não é sobre o que você faz por essa relação, não é sobre o que o outro faz por você, não é sobre as metas que vocês traçaram ou os problemas que tentam resolver juntos. É sobre como você está dentro, com você mesmo. Porque é fácil estar junto no papel, mas distante na alma. E talvez a resposta seja desconfortável mesmo. Talvez você perceba que mesmo amando essa pessoa, mesmo querendo que as coisas deem certo, você se sente desconectado de si próprio, irritado com pouca coisa, impaciente, indiferente, né? Como se a intimidade tivesse sido substituída por rotina e o carinho por tolerância silenciosa. Tolerância silenciosa. Como se vocês estivessem morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas vivendo em planetas totalmente diferentes, mundos internos totalmente diferentes, né? E se isso está acontecendo, pode ser que o amor com certeza não tenha acabado. Pode ser que só o coração é que se fechou. Pode ser só que o seu coração se fechou. E aí que a meditação entra. Não como mágica, não como religião, não como mais uma coisa para se fazer na lista, mas como um caminho, um retorno, um reencontro com você mesmo num primeiro momento. Meditar é parar de tentar consertar o outro e começar a enxergar a si mesmo. É se pegar de volta. Antes de oferecer isso para o mundo, seja quem for, seja seu filho, seu marido, seu amigo, seus familiares. É se sentar com suas próprias sombras, com seus próprios padrões, com suas próprias dores, não curadas. E aí, a partir daí, criar espaço para o outro ser quem é, sem a lente da nossa carência, sem o filtro da nossa expectativa. Muita gente acha que a crise no casamento começa com uma briga, com uma traição, com um erro, mas muitas vezes a crise começa com o acúmulo de barulho. Não estou falando só de palavras duras, discussões ou gritos, eu estou falando do barulho interno de cada um. Pensamentos incessantes, preocupações, tensões não resolvidas, né? Aquela nuvem mental
que te acompanha o tempo todo e que você acaba levando para a relação. Então, você já tentou ouvir alguém de verdade quando a sua mente está em outro lugar? Você já tentou acolher o sentimento do outro quando você nem está conseguindo acolher os seus próprios? Esse é o barulho que afasta, que nos impede de ver o outro com clareza, que nos impede de nos ver com clareza, de nos ver com clareza. Porque a gente está afastado. Nós estamos afastados de nós mesmos. E esse barulho ele vai se infiltrando devagar na impaciência, no tom de voz, no não é nada, que esconde um tudo. A meditação, ela nos ensina a escutar esse barulho sem fugir dele, sem julgar ele. E pouco a pouco, ir criando espaços entre os pensamentos, para que nesse espaço a gente volte a se encontrar. Porque barulho demais dentro, ausência demais fora. Esse é o ponto. Barulho demais dentro, ausência demais fora. Talvez a coisa mais curativa que um casal possa fazer junto seja se sentar em silêncio. Não para fugir das conversas, mas para limpar o terreno antes delas. Nossa, isso é muito forte. É para limpar o terreno antes das conversas. Porque o silêncio da meditação não é um silêncio vazio. É um silêncio que escuta, que acolhe, que não tenta consertar o outro, que não interrompe com conselhos, que não se defende com justificativas, só escuta. Só escuta. E nesse escutar, o outro se sente visto de verdade. Sente que pode ser quem é, sente que não precisa competir por espaço, nem disputar afeto. Nesse silêncio compartilhado, a alma descansa. Não é um silêncio de desconexão, é um silêncio de presença. Porque tem silêncio que machuca mesmo, mas esse silencia para permitir que o que é mais verdadeiro possa surgir, possa emergir novamente. E ali, nesse espaço sem pressa, o amor tem chance de se reconfigurar. O amor não é reação. Grande parte das nossas respostas no relacionamento são reações automáticas. O outro fala algo, a gente já retruca, o outro esquece algo, a gente já cobra, o outro se fecha, a gente já se defende. É um jogo de espelhos, onde cada um reage à dor do outro com mais dor. Com mais dor. A meditação, pessoal, ensina a fazer uma pausa, um respiro. E nesse intervalo nasce uma escolha. A escolha de não reagir, mas sim de responder. De olhar com curiosidade, de não tomar tudo como ataque, de ver que por trás da grosseria, talvez tenha um pedido de amor mal formulado, um pedido de socorro mal formulado. E meditar, então, é abrir espaço para isso, é deixar o coração menos reativo, mais compassivo. É entender que nem tudo precisa ser respondido na hora, e tá tudo bem. Que nem tudo precisa virar conflito. É permitir que a maturidade entre no relacionamento como um bálsamo que suaviza a dureza da convivência. A gente acha que os conflitos, eles só se resolvem
com conversa, só com conversa, mas muitas vezes é o corpo que está gritando. É o corpo que está gritando. Um aperto no peito quando o outro fala algo. Uma tensão no pescoço quando o nome de alguém é mencionado. Um cansaço repentino quando pensa em se abrir. O corpo sabe, pessoal. O corpo sente antes da mente entender. A meditação, ela nos devolve ao corpo. Ensina a sentir sem fugir, a nomear as sensações, a respeitar os limites. E quando você se torna íntimo do seu próprio corpo novamente, você começa a perceber mais rápido quando algo não vai bem na relação. E mais do que isso, você aprende a não despejar essa dor no outro, mas sim cuidar dela. Casais que meditam aprendem a se escutar de verdade, inclusive no que não é dito. Inclusive no que não é dito. É o corpo que revela quando algo precisa mudar. E se a gente não escuta ele vai acabar explodindo onde menos espera, onde a gente menos espera. Então, um relacionamento não é um estado, é uma prática. É a reconexão. E a reconexão não acontece por acaso. Ela é cultivada um dia após o outro, com pequenas escolhas, com olhares, com escuta, com presença. Meditação é um treino de reconexão, primeiro com você, com o seu mundo interno, se pegar de volta como nunca antes, com as suas emoções, com os seus vazios, com os seus desejos não ditos. Depois, com o outro. Depois, Alexa, pare. Mas não mais esperando que o outro te salve, mas que ele te complete, que ele te adivinhe. Agora você já sabe onde mora o seu centro. E a partir desse centro, você oferece amor, sem mendigar amor, porque é isso que a gente está fazendo com o outro, a gente está despejando a nossa maletinha horrível em cima do outro. Amor que não é barganha, amor que não pesa, amor que não exige provas o tempo todo. Só oferece e confia. Você já parou para perceber como você tem tocado quem você ama? Com que presença você tem tocado essa pessoa? Com que intenção? Com que escuta? A meditação aprofunda o toque, tira ele da pressa, do costume, tira do automático e devolve o toque à sua função mais sagrada. Lembrar que o outro está vivo. Um toque presente não é só físico, é energético, é emocional, é espiritual. Quando você medita, o seu corpo desacelera, a sua pele sente mais, sua escuta se abre. E aí, quando você encosta na mão do outro, não é só pele com pele, é alma com alma, é pausa com pausa. Casamentos que se perdem muitas vezes não perderam o amor, perderam o toque consciente. O toque que não pede nada em troca, que não toca para ter, mas para lembrar, eu estou aqui, eu te vejo, eu te sinto. E isso por si só é um baita ato de amor. A respiração é a ponte entre o que sentimos e o que expressamos, entre o caos da mente
e o silêncio do coração. Então, casais que meditam juntos, mesmo que por 5 minutos, aprendem a respirar juntos. E respirar junto é mais do que sincronizar pulmões, é sincronizar presença. É se lembrar de que o outro não é um problema a ser resolvido, é uma vida a ser acolhida, porque agora eu entendo o outro quando ele faz cara feia, porque eu reconheço em mim as minhas fraquezas, as minhas inseguranças. Eu passo a entender melhor a minha mente e os meus pensamentos e as minhas emoções. Então vai brotar um sentimento de compaixão pelo próximo, né? Um sentimento de empatia pelo outro. Quantas vezes vocês pararam para apenas respirar juntos no mesmo lugar, no mesmo ritmo, sem falar, sem julgar, sem tentar mudar o outro? Quando o amor respira, ele relaxa. Quando o amor relaxa, ele floresce. A respiração consciente é um jeito simples, mas profundo, de realinhar a frequência da relação, de sair do embate e voltar para o encontro. Todo relacionamento longo atravessa muitas dores, isso é verdade. Algumas pequenas, outras muito grandes. E quando não sabemos o que fazer com essa dor, a gente despeja no outro, ou se afasta, ou se fecha. A meditação, pessoal, ensina um outro caminho de sentar com a dor, cada um com si próprio. Sentir sem se perder, observar sem se identificar. Então, quando você medita, você percebe que muita da raiva que você sente não é contra o outro, é contra uma parte de você que ainda dói. Uma parte que foi ignorada, rejeitada ou ferida no passado. E quando você cuida dessa parte dentro de si mesmo, você para de esperar que o outro seja o curador das suas feridas. Você para de exigir que o outro te salve. Você começa a se amar no silêncio. E assim, você pode amar o outro também com liberdade. Então, meditar junto é viver junto. Meditar junto é mais do que sentar lado a lado em silêncio. É praticar o estar junto sem se perder de si próprio. É aprender a olhar para o outro com olhos novos. Mudar o ângulo da forma que você enxerga o outro. Todos os dias. Todos os dias. Sem o filtro da mágoa acumulada, sem o peso das projeções, sem a cobrança de que o outro tenha que preencher tudo. Casais que meditam juntos não brigam menos. Isso não vai acontecer, mas eles brigam melhor, com mais respeito, com mais presença, com mais espaço interno. Meditar junto é um lembrete diário, pessoal. Antes de ser casal, somos seres. Antes de ser um casal, somos seres individuais. Antes de dividir a vida, precisamos estar inteiros nela. E não 50-50. E isso é muito bonito. É bonito demais, na verdade. Então, no fim das contas, a pergunta não é como salvar o meu casamento. A pergunta é como eu posso me reencontrar dentro dessa relação. Porque quando você se reencontra, algo muda na sua energia, muda na sua forma de falar, muda na sua forma de olhar, muda na sua forma de escutar, de tocar, de respirar perto do outro. E nesse espaço, pessoal, o amor adormecido pode acordar. Porque você está trazendo um novo olhar para a vida, como uma criança que acabou de chegar num local novo. Porque ele pode ser novo. O amor perdido pode ser redescoberto. O amor ferido, ele pode ser cuidado. E a meditação não vai te dar respostas prontas,
mas ela vai te dar um chão, um solo fértil de sabedoria e autoconhecimento. Vai te dar uma bússola, ela vai te dar um jeito novo de estar. E talvez seja esse jeito de estar que vai salvar o que ainda pode ser salvo. Ou transformar o que precisa ser transformado. Porque às vezes, pessoal, salvar o casamento não é salvar a forma antiga. A forma antiga é permitir que uma nova forma de amar brote dali. Porque vale a pena, dependendo da relação, faz total sentido vocês se esforçarem nesse ponto, né? Mais livre, mais leve, mais real. Então, comece com 1 minuto de silêncio, 1 minuto de presença, 1 minuto de escuta interna e veja o que acontece. O amor verdadeiro começa aí dentro de você, com você, na respiração, quando você se pega de volta, na presença que não exige, mas ela oferece. E que isso, por isso mesmo, transforma tudo ao redor. Então, se você quer uma ajuda e um aprofundamento para praticar a meditação junto com a gente, clica aqui abaixo, tem um botão para falar sobre a comunidade O Casulo. A gente se encontra 2 vezes por semana para praticar a meditação. E eu acho que vai fazer muito bem para você no primeiro momento. Esquece a relação. Pense em você, tá bom? Então a gente se vê no próximo encontro.